Olá meu irmão, olá minha irmã, estamos aqui para mais uma palestra espírita e hoje com o tema Mude de Vida Atraindo os Bons Espíritos. Nós sabemos o quanto as situações do dia a dia são desafiadoras e o quanto isso nos dificulta a manutenção do equilíbrio necessário. No entanto, há algumas possibilidades que na palestra de hoje você vai ficar sabendo. Isso pode facilitar bastante a sua caminhada, fazendo com que uma simples mudança de olhar sobre as coisas te permita dias mais felizes, dias de mais ventura. Nós começamos com um texto retirado da internet que diz o seguinte: para atrair bons espíritos é necessário estar em sintonia com o plano espiritual, porque o nosso campo vibratório tem que estar em harmonia, diz a autora. Os espíritos de luz estão sempre disponíveis para nos ajudar, mas nem sempre conseguimos passar nossa vontade para eles, porque estamos tão desorganizados energeticamente que se cria uma barreira entre nós. Quem já leu obras espíritas de uma forma geral? Uma delas, mais recente que eu li, tive a felicidade de ler, livro Ação e Reação, de Francisco Cândido Xavier com André Luiz. Naquela obra, o André narra uma situação de obsessão, onde a pessoa ela é tão fanática pelo dinheiro que ela fica com suas energias sugadas e com sua psicose comprometida em função do vampirismo, em função da atuação de obsessores que a fazem querer cada vez mais o ouro da vida material. E isso dificulta drasticamente o acesso dos espíritos de luz, dos espíritos amigos, que tentam mudar o rumo da vida daquela criatura tão ambiciosa, tão devotada ao Deus do dinheiro. E então a pessoa fica cega temporariamente e praticamente fecha as portas para a atuação de espíritos amigos, pois, sintonizado que está, passa a ouvir tão somente os espíritos na mesma sintonia. Chico Xavier deixou um ensinamento que ajuda bastante a compreender como podemos nos ligar com o plano espiritual. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você cria em torno de seus próprios passos. Palavras do mestre Chico Xavier, que passou por aqui nos deixando um legado, uma luz incrível, e até hoje sua luz brilha. Eu mesmo, quando vivo meus dias difíceis, eu também tenho muitos dias difíceis, de obstáculos que Deus coloca no caminho e que realmente não me cabe outra alternativa a não ser superar tais obstáculos, crescendo como ser humano, crescendo como espírito, não é mesmo? E quando enfrento os meus dias difíceis, o que eu faço? Recorro à prece, recorro às obras espíritas, recorro às músicas que me acalmam. E o quanto essas músicas me acalmam. Como as obras do Chico e de outros autores me acalmam. Dou destaque às leituras de Emmanuel, às leituras de André Luiz, às leituras do irmão X, Humberto de Campos, às leituras de Joana de Ângeles, às leituras de Manuel Filomeno de Miranda, às leituras, claro, de Allan Kardec e às leituras de um espírito que se considera ateu, mas que na verdade faz um trabalho lindo a favor da doutrina espírita, que é Marcel Souto Maior, a qual eu muito admiro em função das obras, principalmente, que ele consolidou através dos últimos anos e que nos remete à vivência. Ele escreve tão bem, de uma forma tão gostosa, que você se transporta, que você passa a visualizar aquelas imagens da velha Uberaba, da velha Pedro Leopoldo, né, onde o Chico desfilou a sua caridade e o seu amor. Nós continuamos com o texto. Quando realizamos a caridade, transportamos luz, e isso chama a atenção dos mentores espirituais para conosco, porque eles sentem a semelhança e vão querer estar junto para contribuir também.
Sabemos que muitas vezes pensamos que não podemos ajudar ninguém, e sim ser ajudados. Mas isso não é verdade, porque nosso dever como filho de Deus é ajudar ao próximo, nem que seja com uma oração. A gente vai interrompendo o texto para passar outras lições, não é mesmo? Não faz muito tempo, e essa é uma excelente fuga psicológica para os dias difíceis, não faz muito tempo, assisti a um vídeo no YouTube. E eu assisto muitos canais do YouTube, muitas palestras no YouTube. Raul Teixeira, Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias e tantas outras pessoas que nos ensinam tantas coisas bonitas, não é mesmo? E o Haroldo, ele dizia o seguinte: quer fazer amigos? Vá até um hospital, fique ao pé da cama de um desconhecido e faça uma oração em favor daquele doente. Faça isso ao lado daquela cama hospitalar. Há inúmeras entidades, algumas evidentemente que podem estar querendo prejudicar aquele paciente, mas tantos espíritos amigos que querem a recuperação daquela alma e que você, atuando como um defensor, uma defensora, os atrairá para si, ganhando a simpatia de espíritos amigos. O mundo, meu irmão, minha irmã, não está perdido. O mundo está encontrando um novo rumo através das mãos de Jesus, que está no leme dessa embarcação. Tem hora que desanima? Claro. Somos espíritos imperfeitos ainda e desanimamos. Quando você assiste ao programa policial, você fica revoltado, revoltada com a atuação daquele criminoso que, vale a gente ressaltar, o mal é uma escolha temporária. O mal não é eterno, o mal é uma escolha temporária. O ruim hoje, um dia, será um anjo. Tem até uma música que fala: um dia todos nós seremos anjos. E assim será. Porque ninguém é tão pobre que nada possa dar e ninguém é tão rico que não precise receber. Se as pessoas e os ambientes que você frequenta são tão pesados que você acredita não ter nenhum espírito de luz, torne-se você esse espírito de luz. Tenha pensamentos positivos, ore, sorria, abrace alguém, elogie todos ao seu redor e veja claramente a energia do bem se transformando e contagiando a todos. Aí a gente para mais uma vez para uma frase de Divaldo Pereira Franco: aonde estiveres, deixe pegadas luminosas. E o Chico diz: aonde estiver, seja a alma deste lugar. Porque, às vezes, esperamos demais dos outros e de nossos mentores, mas mal sabemos que também temos essa capacidade de levar bons fluidos, afinal somos filhos de Deus. Então, para você atrair bons espíritos, basta orar. Frequentar um centro espírita, onde se é estudado as obras de Allan Kardec, ter equilíbrio espiritual, praticar a caridade e estar vibrando positivo. Eu vou um pouquinho além em relação a essa última frase, pois eu tenho uma visão talvez um pouco diferente, não é mesmo? Na minha opinião pessoal, para atrair os bons espíritos, não é necessariamente preciso frequentar um centro espírita. Você pode frequentar a igreja evangélica, frequentar a igreja católica. Em todos esses lugares há espíritos bondosos, que ajudam, que operam, que fazem a diferença. Espíritos que captam a energia e os sentimentos. Espíritos que fazem a diferença na vida de outros espíritos. Então, meu irmão, minha irmã, em um outro texto retirado da internet diz assim: bons espíritos, como atraí-los? Você que está em casa agora, no trabalho, no carro,
Você tem atraído bons ou maus espíritos? Como é que anda a sua casa? Questiona o texto. Quantas vezes não nos deparamos com casais que vivem brigando, discutindo, ou então com casas sem regras, onde os filhos vão testando seus limites? Você sabia que atrai espíritos de acordo com suas vibrações e pensamentos? Os espíritos são atraídos por vibrações semelhantes às sintonias deles, diz José Reis Chaves. Ou seja, a partir do momento em que você pensa em se vingar do outro, em desejar o mal para o próximo, você irá atrair espíritos inferiores que pensam do mesmo modo. Há um livro muito interessante, muito saudável, uma leitura muito gostosa, chamado Chico Xavier e Jerônimo Mendonça, A Fórmula da Felicidade. E naquele livro que eu li e que muita gente já leu, não é mesmo? Tem uma frase assim: querer vingar-se é tomar veneno e desejar que o outro morra. É uma frase profunda que nos faz pensar. Querer vingar-se é tomar veneno e desejar que o outro morra, pois nós alimentamos aquele ódio, aquela energia negativa, aquele sentimento ruim, e isso não faz bem. A raiva, ela é uma das responsáveis por inúmeras doenças. Nas palestras que realizamos aqui em Ribeirão Preto sobre as doenças, nós falamos a respeito disso. As doenças estão relacionadas muito aos sentimentos. Por isso que a Joana de Ângeles é tão importante, tão feliz, né? Quando ela traz muitas lições a respeito da educação dos sentimentos. Educando os seus sentimentos, praticando, aprendendo, né? Ela ensina a praticar. Ela ensina a desenvolver o perdão, o auto-perdão, ela ensina a desenvolver a paciência e tantas outras situações, sentimentos, reações importantes para o nosso desenvolvimento ou aprimoramento moral. A doutrina espírita, por meio de Allan Kardec, nos ensina que os espíritos, além de manterem contato conosco, estão em toda parte e influenciam também em nossas ações e pensamentos. Há uma questão do Livro dos Espíritos que questiona, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta a essa questão, que é a 459, é a seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E como atrair os bons espíritos? Como vimos acima, as boas ou as más influências dependem exclusivamente de cada um, ou seja, de suas ações, de seus comportamentos. Por isso, caso você queira canalizar bons espíritos, eleve o seu pensamento para mais alto. Sempre pense positivo. E aí a gente para mais uma vez. Chico Xavier, certa feita, ele sofria de angina, né, uma situação cardíaca, e ele estava com muitas dores no peito e muita preocupação, de certa forma, e ele orou, ele pediu pela presença do Dr. Bezerra de Menezes. E o mesmo apareceu para o Chico e ele disse: doutor, eu preciso de uma informação, de uma lição, de algo que me acalme. O que é que o senhor tem a dizer a respeito da angina que eu sofro? E o Dr. Bezerra disse assim: eu vou perguntar para a Mãe Santíssima e eu volto em breve. E os dias passaram, quando de repente o Chico estava nos trabalhos mediúnicos que realizava, o Dr. Bezerra disse: Chico, vá até o seu quarto, até o criado mudo. E o Chico se retira diante da assembleia e ele vai até o quarto. Agora pegue uma caneta e um papel. E ele pegou o papel e a caneta. E o Dr. Bezerra de Menezes disse 3 palavras que mudaram a forma de o Chico ver as coisas. Ele escreveu no papel: isso também passa.
dali em diante, o mesmo Chico Xavier, apesar das preocupações humanas que o mesmo também tinha às vezes, ele passou a ter uma força sobre-humana, pois compreendeu que aquilo também passaria. Por isso, assuma responsabilidades, tome posse de si e pela qualidade de seus padrões vibracionais. Além disso, cultive a prece e fortaleça a sua fé e faça o Evangelho no lar. E há um terceiro texto, agora do site luzepaz.org, que começa: atrai, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Para quem pergunta sobre como pode afastar de si os espíritos mais ignorantes, no mesmo Livro dos Médiuns, capítulo 9, podemos ler: haverá meios de os expulsar? E a resposta: porém, as mais das vezes o que fazem para isso os atrai, em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrai, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis junto de vós. Sabe quando você teme os maus espíritos? Você teme que uma entidade possa te fazer o mal? Então, essa entidade ainda perversa, ela também teme os bons espíritos, pois a luz elimina as sombras. É simples. Onde o sol bate, a sombra desaparece. Então, meu irmão, minha irmã, atraindo os bons espíritos, mas como é que eu consigo atrair os bons espíritos, meu Deus? Fazendo bem, ajudando. Como nós dissemos no começo, e Haroldo Dutra Dias reforçou, diante de um enfermo, atuando ali em prece, você ganha amigos, você ganha advogados, você ganha uma legião de protetores, sem se dar conta. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos. Por quê? Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora ou delas nunca fala. E aí a gente faz até uma brincadeira, né? Eu sou bom. Ao pronunciar essas palavras, eu estou, na verdade, sendo vaidoso e mostrando toda a distância que eu possuo do progresso moral, não é? Na prática, como agir? Tentar domar as tentações, né? O Chico Xavier dizia que a tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande e bravo, mas morrendo de vontade de ser alcançado. Então a tentação é isso. Cada um é tentado, e isso aqui é do livro Ação e Reação de André Luiz. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio, disse um obsessor no livro Ação e Reação, lembrando que só pode ser vencido o que é reconhecido. Agradecendo a Deus diariamente pela vida, nos concentrando em todo o bem que Deus nos proporciona, lembrando que o mal, ele é um estado temporário. O mal é uma escolha temporária e que nós nunca perdemos, ou nós ganhamos, ou nós aprendemos. Por isso que em alguns colegas, né, algumas pessoas de doutrina, alguns amigos, dizem que a pessoa que pratica o mal, ela é apenas detentora da ignorância moral, né? Pois todos nós estamos fadados à evolução espiritual. O mal, portanto, é uma escolha temporária. O Evangelho no lar. Ali no Evangelho no lar, praticando, reunindo a família ou você a sós,
consegue atrair os bons espíritos que precisam de uma lição. E a sua casa, ela então se torna um templo de luz, talvez sem que você saiba. A oração do copo d'água, antes de dormir, segurar um copo de água com a mão esquerda, impor a mão direita sobre o copo e pedir para que durante a noite os espíritos depositem ali o remédio necessário para o bom funcionamento do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. De manhã, em jejum, você se levanta, faz uma oração em agradecimento pelo remédio depositado ali, tome o copo de água, permaneça deitado, deitada por mais uns 5 minutos e depois comece o seu dia. Os passes, recebendo os passes ou aplicando os passes, trabalhando, operando, não é? Você se realimenta de energias mais sutis, limpa, de certa forma, o seu perispírito e fica um pouco mais saudável, um pouco mais forte para os dias vindouros. As boas músicas. Nós sabemos que se você ouvir uma música muito barulhenta, uma música sem melodia qualquer, o seu estado de espírito ficará um. Mas se você ouvir músicas calmas, músicas melodiosas, músicas românticas, o seu estado de espírito ficará outro, não é? Então, ouça boas músicas. As músicas clássicas são essenciais e muito interessantes. Elas exercem uma influência muito benéfica para o espírito. As boas leituras. As leituras são importantes. Quando nós lemos, nós fugimos, nós nos mudamos temporariamente para outros ambientes, nos vinculamos ali aos personagens, aprendemos lições, não é? É uma fuga psicológica muito interessante e saudável. A leitura realmente nos foi presenteada e deve ser aproveitada. Ajuda muito o espírito. Ocupar-se, fugir das conversas improdutivas, e aí a gente aplica a terapia da água na boca. Quase ninguém faz isso, mas deveria fazer. Quando duas pessoas ou alguém se dirigir a você para falar mal de uma terceira pessoa, coloque um gole d'água na boca, um pouco de água, e ali espere a vontade que você às vezes vai alimentar de prosseguir com aquele assunto passar. Quando passar, você engole a água. Ajudar a praticar a caridade, né? Cada tiquinho de paz que eu levo a alguém vale a paz que nunca foi minha, disse certa vez o Chico. Aos outros dou o direito de ser como são, a mim o dever de ser como devo ser, disse certa vez o Chico. E aqui eu trago outra frase de alguém que eu comparo muito com o Chico em relação à história de vida, em relação às escolhas, em relação ao que nos representa. Ela não foi espírita, mas é uma pessoa que tem a minha admiração e a admiração de muita gente, não é? Madre Teresa de Calcutá, que diz: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então, desejar o bem, desejar o bom dia, mas aquele bom dia real, quando você passa por alguém, bom dia, desejando um bom dia, visualizando aquela pessoa feliz durante o dia. Isso também muda a sua sintonia e atrai os olhares dos espíritos amigos, protetores e até do anjo guardião daquela pessoa, caso a mesma esteja do lado, né? Vai falar, poxa, que energia legal que essa pessoa vibrou em favor da minha tutelada, não é? Diga-me quem tu és e eu te direi com quem andas, Divaldo Franco. Nós quase sempre somos quem prejudicamos os chamados obsessores. Isso é interessante que o Divaldo também diz. Como assim? Quando você alimenta desejos, fantasias, paixões e coisas que realmente você poderia evitar, né? Excessos, fugindo à realidade que aqui estamos, que é a busca pela evolução moral, é fato que você, naquele instante, passa a ter ao lado vários espíritos, muitos obsessores, espíritos que querem te prejudicar ou que simplesmente concordam com aquele pensamento nocivo. E aí, sem saber, você acaba prejudicando a caminhada, a marcha daquele espírito, pois ele poderia ser influenciado por você sim, né? Quando as decisões que nós tomamos influenciam.
E, claro, eles sussurram, eles tentam e eles conseguem aqueles que dão brecha, mas quando nós temos uma opinião firme, somos capazes de influenciar para o bem os espíritos que querem hoje o nosso mal. Às vezes uma única lágrima muda o rumo para sempre daquela pessoa, daquele espírito. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato de nossas faltas para execução das sentenças que lavramos contra nós mesmos, segundo a lei de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a sentença seja suspensa por tempo indeterminado, Emmanuel no livro Perante Jesus. E a invenção Francisco e diz: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e quando se dar conta, estará fazendo o que antes julgava ser impossível. A Maria João de Deus diz: o pensamento é tudo, pois tudo começa no pensamento. Então, quando vier um pensamento ruim, substitua-o imediatamente por um pensamento bom. Uma boa lembrança, o nascimento do filho, do neto, o casamento. E aí você, então, evita uma série de dissabores. Alcione, ela diz que nós precisamos evitar as pequenas fagulhas, pois os grandes incêndios começam nas pequenas fagulhas. O que são as pequenas fagulhas? São os maus pensamentos. Então, quando vier um pensamento ruim, substitua por um pensamento bom. E é isso. Espero que a palestra tenha sido proveitosa, produtiva para você. Muito obrigado pelo seu tempo, por acompanhar as lições. Eu sou o primeiro a aprender, pois preciso estudar, ler para poder transmitir as informações. Então, uma bênção. E muito obrigado. Tá? Um grande beijo no seu coração, que você realmente seja feliz, fique feliz e comece a colocar algumas dessas coisas em prática para atrair cada vez mais bons espíritos à sua volta. Até a próxima palestra. Fique com Deus.